Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Jus Perniandi. Meu nome é Daniel Nunes, sou advogado civilista aqui na comarca de Atibaia. Tenho comigo aqui hoje o Dr. Cauê Dantas. Doutor Daniel, mais uma vez uma honra toda segunda-feira estar aqui com o senhor. Oportunidade para agradecer mais uma vez esse convite. Hoje nós temos a honra de receber aqui o Dr. Luiz Fernando. Um convidado especial aqui. Tudo bem, Dr. Luiz Fernando? Seja muito bem-vindo, querido. Tudo bem, doutor Daniel, doutor Cauê. Obrigado pelo convite, é uma honra, é um prazer enorme estar aqui com vocês, participando desse podcast aqui hoje. Opa, eu que agradeço. Essa participação é muito importante porque nós temos aqui um colega de direito de destaque, né? Um advogado de destaque aqui da nossa região. E vamos começar falando sobre o direito em si. E eu queria saber por que direito, doutor? Por que você escolheu as ciências sociais e jurídicas, né? O que te levou a escolher essa profissão? É interessante falar, né? Por que escolheu direito? Porque, na verdade, não foi eu quem escolhi o direito. Quem escolheu o direito foi meu pai que escolheu pra mim. Aí, ó, mais um, tá vendo? Eu também falo isso quando Bem-vindo. Exatamente. Bem-vindo ao clube. eu também fiz direito porque meu pai queria que eu fizesse Porque na época lá, né, que a gente era jovem, adolescente, meu pai me colocou no Senai pra fazer curso de mecânica de usinagem, né? O primeiro emprego meu foi como metalúrgico. Então, quando você entra na metalúrgica, você tinha o sonho de ser engenheiro. Uhum. Entrei numa faculdade de gestão da produção, me formei nessa faculdade, só que aí eu fiquei um pouco desanimado com a área, né, com a área de produção, e aí meu pai falou assim, por que você não faz uma outra faculdade? Né, na visão do meu pai eu tinha um potencial, ele gostaria que eu voltasse a estudar, aí eu falei, se eu for fazer uma outra faculdade, eu vou fazer engenharia civil, que naquela época era a época da Copa, tava construindo os estádios, tava em alta, né, essa profissão. Aí ele falou assim, ô filho, já que você vai fazer uma outra faculdade, faça uma faculdade que ganha dinheiro de verdade. Ele falou bem assim pra mim. Eu falei, mas que faculdade é essa aí que eu vou fazer que ganha dinheiro de verdade? Ele falou assim, engenheiro é uma profissão muito boa, mas se você se tornar advogado, eu acho que você vai ser uma pessoa diferenciada. Você tem potencial pra isso e você vai conseguir ter bons rendimentos, um bom faturamento no mês. Então, a minha recomendação é que você faça a faculdade de Direito. Aí eu fiquei pensando, falei, faculdade de Direito. Por incrível que pareça, eu não tinha lido nenhum livro até entrar na faculdade de Direito. E aí você entra aquele primeiro dia, né? O pessoal vai se apresentando, vai falando por que escolheu Direito, porque gosta de ler, porque tem boa argumentação, e vai falando, e eu não tinha lido nenhum livro. Então, pra mim, foi um choque. Eu falei, será que eu vou me identificar com essa faculdade? Eu falei, mas eu vou arriscar. E completei o primeiro semestre, fui me habituando com a faculdade. Eu sempre tive, assim, nunca fui de estudar muito, de pegar livro para estudar, para ler, para revisar a matéria. Mas se eu prestar atenção ali na matéria, eu consigo me identificar com aquele assunto e eu consigo colocar em prática. E assim foi os 5 anos da faculdade, me identifiquei com o curso, passei com notas boas, não era o aluno nota 10, mas também não era o aluno ruim, tava ali, né, aquele aluno mediano, mas passei, deu certo, e hoje eu me identifico muito com a profissão, em ser advogado, nunca pensei em exercer uma outra carreira jurídica, a não ser a advocacia. Eu sou muito feliz com a advocacia, e recomendo para todo mundo, quem quiser fazer uma faculdade de Direito, faça para ser advogado, eu acho que é a melhor profissão que tem no mundo. Deixa eu fazer uma pergunta pro doutor. O doutor falou que o pai, né, foi influências do pai. O pai do doutor trabalha com o quê? Trabalhava, não sei, na época com o quê? Não, meu pai não tem ligação nenhuma com direito. O primeiro advogado da minha família sou eu. A gente não tem advogado da família. Então não teve padrinho pra dar aquele empurrãozinho? Não tive padrinho. O empurrão foi do meu pai mesmo, porque ele via como uma profissão importante e me identificou com essa profissão, que eu me daria bem. E eu posso dizer que ele estava certo. Ele escolheu a profissão correta e eu sou apaixonado pelo direito, sou apaixonado pela advocacia. Legal. E o doutor é formado em qual faculdade? Eu me formei na Facamp. Eu sempre morei em Campo Limpo Paulista, né? Hoje eu moro em Jundiaí. Me casei e fui morar em Jundiaí. Mas eu morei em Campo Limpo 31 anos. Então eu morei minha vida toda lá, estudei na Facamp, me formei lá. Inclusive o meu escritório de advocacia é na cidade de Campo Limpo Paulista. Campo Limpo Paulista, pertinho de Jundiaí, né? Pertinho de Jundiaí. Vizinho. Legal. E me fala uma coisa, na época lá da faculdade, antes de passar no exame de ordem, né? Quais foram as dificuldades que você teve para encontrar estágio?
Olha, eu tive muita dificuldade com o estágio. A gente manda currículo, né? E anda daqui, anda dali, vai conversando com as pessoas e nada. E a gente vai ficando triste, chateado, começa a desanimar, porque a gente vê o direito ali na teoria, mas não sabe como funciona na prática. Eu acho que isso é uma dificuldade para muita gente que tá aí cursando, né? A gente quer colocar em prática, quer ver como realmente funciona o processo, como funciona o poder judiciário, e eu tinha esse receio, né? Eu gostaria de aprender e não conseguia. E como eu falei que foi meu pai que escolheu a faculdade de Direito pra mim, foi meu pai que conseguiu o estágio pra mim também. Caramba, foi uma mão na roda pra você, Foi então, uma mão hein? na roda. Meu pai só falou pra eu fazer direito e tchau e benção, nunca fez nada. O meu Não, primeiro estágio também foi graças ao meu pai, viu? ele fez toda a correria, ele que organizou tudo pra mim. Um amigo dele, né, que é amigo meu também, inclusive ele é meu padrinho de casamento, o Dr. Lindomar. Ele tava montando o escritório em Campo Limpo, ele comentou com meu pai. Aí meu pai falou assim, você tá montando o escritório em Campo Limpo? Meu filho tá na faculdade de Direito, por que você não... Chama ele. não ajeita um estágio aí pra ele? Aí ele falou, tudo bem, fala pra ele vir aqui conversar. Quando eu fui lá no escritório, o escritório tava reformando, não tinha nada, não tinha 2 cadeiras lá pra clientes e a cadeira dele só. E tava lá com as madeiras, né, aquela questão toda desorganizada. Aí eu fui conversar com ele. Aí falei, né, que tinha o interesse de aprender, né, de focar numa área de atuação. Ele atuava na área trabalhista. Ele falou assim, se você quiser trabalhar aqui como estagiário no escritório, as portas estão abertas. Só que você não vai ter remuneração, porque eu tô começando agora o escritório, então, né, mas se você quiser, você pode começar a trabalhar aqui, não tem problema nenhum. Aí eu falei, tudo bem. Aí comecei lá, eu falei, mas eu precisava receber alguma coisa, né? Ele falou assim, já que você quer receber alguma coisa, o que você conseguir te trazer de cliente pro escritório, 10% é seu. E aí foi onde eu aprendi a advogar e aprendi a fazer captação de cliente. Isso aí foi importantíssimo para mim. Sim. Porque eu não trabalhava, só estudava, tinha o custo, né, de transporte para ir no escritório todos os dias e tal, e precisava faturar alguma coisa. Então eu comecei a ir atrás de cliente. Então essa dificuldade aí no início me ajudou muito agora. Hoje já não é uma preocupação que eu não tenho muito. Mas na época ali serviu de muito aprendizado. Que legal. Qual é a dica pro jovem advogado que está aí nos assistindo para fazer uma captação consciente de cliente que o senhor pode dar hoje? Pro jovem advogado? Pro jovem advogado. Pro jovem advogado, ele tem que explorar muito a questão da rede social, network, né? Sempre tá em vários grupos, né, de pessoas diferentes. Faz um grupo ali do futebol, o grupo do pessoal da igreja. Quanto mais lugares esses jovens participar, mais probabilidade eles vão ter de conseguir clientes. A chave é a interação social. Interação social é a chave principal. Se o cara for recluso, dificilmente ele vai ter cliente. Concordo. Dificilmente. Eu sou da época que a única propaganda que se podia fazer era cartão de visita. Eu ainda sou dessa época. Tá, cara crachá, tá aqui meu cartão. Era assim. Então eu andava com 50 cartões no terno. Aonde eu ia, alguém espirrava na frente da fila do mercado, meu cartão. Porque o pessoal desabafa muito, né? Quando você tá... Vai pro mercado pra você ver. As pessoas desabafam os problemas. E se você for um cara atento ao que está acontecendo ao teu redor, você sempre vai ter alguém para você dar um cartão. Olha, não pude deixar de escutar a conversa, me perdoe, né? Ser intrometido, mas o meu cartão... Se precisar de qualquer coisa... Tal, né? No começo da minha carreira, há 18 anos atrás, era assim. Aí agora veio internet, né? Esse negócio do Google Ads, Facebook Ads. Sim, as campanhas, bastante, né? Além das interações sociais. Mas o cartão ainda é válido. Sim. Quem faz previdenciário, por exemplo, vai no posto de gasolina abastecer, vê que tem um senhorzinho ali que é o frentista. Como que é o nome do senhor? Tudo bem? Já se aposentou? Não, mas tá pra aposentar? Você sabe que você tem a questão da insalubridade, da periculosidade. Se aposenta mais cedo. O jovem advogado, ele não pode ter vergonha de falar que ele é advogado. Exato. Você não pode ser retraído. As pessoas precisam saber que o jovem advogado, ele é um advogado. Senão, você vai ter dificuldade. Eu vejo isso no meu escritório. Lá eu tenho jovens advogados. Inclusive, a gente trouxe o Dr. Gabriel aqui para participar conosco. E esses dias eu estava saindo para almoçar, eu vi uma viatura na esquina do meu escritório abordando um cara, mas abordando daquele jeito. Eu falei, ali tem novidade. Porque você vê uma abordagem... Não era uma de escola, né? Ainda por isso, não era uma abordagem convencional. Não era uma abordagem convencional. O cara tava daquele jeito. Eu fui lá, eu falei, vamos lá levar um cartão pro cara lá, vai que ele precisa e contrata a gente. Ah, não, doutor, eu não vou, pelo amor de Deus.
Falei, o quê? Você não vai? Então vou eu. Se pegar, o cliente é meu. Já saí com o cartão lá. Não, amigo, tudo bem? Boa tarde. Já conheci os policiais. Boa tarde, boa tarde. Ó, se precisar de qualquer coisa, tá aqui meu cartão. Ó, doutor, já liguei pra família. Quem sabe a família chegando. O cidadão não tá muito bem, ele tava alcoolizado, era, sei lá, 11 horas da manhã, ali na rua do meu escritório. Ele pegou e bateu em 4 carros, fez um strike na rua. Caramba. E aí eu fui lá entregar o cartão. E isso que o doutor falou, realmente eu vejo, que o jovem advogado, ele tem vergonha, receio, não sei dizer. Às vezes de se apresentar, às vezes de entregar um cartão, que o doutor Daniel falou também, acontecia muito comigo. Eu ando com o meu carro com um pacotão de cartão. Tem que ter cartão. Eu vou no mercado até às vezes pra caixa, às vezes a caixa reclama, ai, não aguento mais ter que fazer hora. Ó, eu não tô fazendo trabalhista mais, mas ó, se precisar de qualquer coisa, eu sou advogado, tenho advogado trabalhista lá no meu escritório. Tem que conversar com as pessoas. Vai no supermercado, conversa com a caixa. Eita, desde que hora trabalhando hoje? Exato. Mas estão pagando hora essa? Ah, é banco de hora. Mas quanto tempo você tá tirando esse banco de hora aí? Isso que o doutor tá falando é até uma coisa que a gente pode levar em conta, que o doutor Mauro Corsi falou. Existem advogados que chegam no local, ou como qualquer pessoa, né, não só advogados, mas que são muito bem receptivos, que conversam, que brincam, que contam uma piadinha, e aí chega a pessoa lá, a atendente, lá, aquele advogado é legal, ele brinca, não sei o quê. E aí tem aquele que chega com o narizão em pé, se achando o dono do... Que esse daí acaba não pegando cliente nenhum, a pessoa nem quer conversar com ele. A pessoa nem quer conversar com ele, nem quer contar do seu problema pra ele. Se eu pudesse dar também um conselho para a jovem advocacia, a vestimenta. Então, saber se vestir como advogado, né? Porque... Se portar também como advogado. Vestir e se portar como advogado, porque o que o advogado vende é a si próprio. Nós somos o produto. Sim. A advocacia é o produto. O advogado é o produto. Você não está vendendo um carro de marca, uma roupa de marca. Não, você é o produto. Tem que se portar como advogado, se vestir bem, estar sempre com o português pelo menos alinhado, tentar falar direito, né? Exceto quando você está dentro de casa, com o portão fechado, fazendo churrasco. Entre amigos, de forma particular. Você pode ter a tua liberdade, mas eu falo, colocou o pé lá na calçada, todo mundo está te julgando. Né? Exatamente. Então eles te julgam pela vestimenta, pelo carro, pelo modo de falar. Você é julgado 24 horas. Os lugares que frequenta, tem que tomar muito cuidado com isso. Exatamente. Então, assim, são pequenas coisas que você somando, você sabe qual que é a tua média. As pessoas sabem qual é a tua média. Sabe. Com quem você anda? Você normalmente é a média das 6 pessoas que você anda. Então, com quem você tem andado no dia a dia? Quem são teus parceiros? Né? Porque não adianta você se juntar com vários advogados, o qual, infelizmente, às vezes a gente sabe que alguns advogados têm fama de ser trambiqueiro, isso e aquilo. Então, assim, veja com quem você está andando. Né? Não estou falando aqui de forma a colocar alguns colegas de forma pejorativa, não quero ofender ninguém, mas é importante você saber com quem você anda. Exatamente, né? Para não colocar em xeque a credibilidade do advogado. Perfeitamente. Não basta você ser advogado, você tem que parecer advogado. Exato. Todos os dias. Exato. Todos os dias. E digo mais, não só parecer, tem que ser. Né? Quando você é advogado, você não é passado para trás, você é respeitado. Né? O respeito, ele vem numa mão de via dupla. Você tem que respeitar para ser respeitado. Exatamente. Não adianta você ser uma pessoa que não respeita as outras e pedir respeito. O respeito você conquista, não é? Exatamente. Concordo plenamente. Um ensinamento que eu tenho aqui, logo que eu saí da faculdade, foi até o Dr. Daniel que me passou. Eu terminei a faculdade, peguei a OAB, vim trabalhar com o Dr. Daniel. Eu ainda era um jovem. Eu queria saber de balada todo final. todo final de semana eu queria saber de balada. Ele falava pra mim: olha, para com isso, para de ficar indo nesses lugares, ficar postando foto nesses lugares, que daí não vai ajudar a sua carreira. Eu ouvi o conselho e hoje eu não tenho nem vontade mais de sair pra esse tipo de lugar. Mas frequentar esses lugares insalubres. Realmente isso que vocês estão falando traz muita... É muito pertinente, porque se a pessoa não se portar, se a pessoa estiver em locais mal frequentado e tudo mais, ela realmente não vai ter o respeito que a sociedade, que ele espera ter da sociedade, para que amanhã ou depois alguém o busque como advogado. Agora você imagina se eu te sigo na rede social, no Instagram. Segunda-feira você está com a cervejinha mostrando lá na rede social. Terça-feira, caipirinha. Quarta-feira, quinta, sexta, sábado, domingo.
Rapaz, Quem que vai que contratar esse imagem que você tá advogado? passando de você? Aí o cliente tem um processo que vai resolver a vida dele. Aí ele fala assim, como que eu vou dar o meu processo que vai Exato. resolver a minha vida na mão desse advogado? Exato. Não Você tem é julgado. condições. Infelizmente, você é julgado, né? Eu não vejo isso como uma felicidade, como uma coisa boa de ser julgado. Mas já que nós sabemos a regra do jogo, a gente tem que jogar conforme o jogo. Sim. Fica aí a dica para quem vai nos assistir ou Isso que é vai nos importante. escutar. Isso é importantíssimo para a Importantíssimo. jovem advocacia. Concordo plenamente. Às vezes dói você escutar isso, putz, mas mexeu com o meu ego, mexeu comigo, mexeu com a minha personalidade. Não tô falando para você mudar quem você é. Você pode ser quem você é, mas não exponha isso nas redes sociais, né? Reserve-se a uma questão privada de você ser quem você é e mostrar para a sociedade quem você deseja que as pessoas te julguem. Se você quer ser um advogado de sucesso, se comporte como advogado de sucesso. Então a sociedade tem que te julgar somando aqueles pontinhos que nós já falamos aqui, que a somatória das tuas atitudes, da tua forma de ser, chega à conclusão que aquele advogado é um advogado de sucesso. E eu confio nesse advogado, eu vou colocar uma questão patrimonial ou então uma questão de liberdade, dependendo qual é a questão jurídica, nas mãos daquele advogado, o qual eu enxergo como um advogado de sucesso. Um advogado que transmite respeito, né? Então, assim, nós não queremos mudar ninguém, mas se o que nós estamos conversando aqui serve para você, às vezes compensa você fazer uma reflexão e pensar o que eu posso melhorar. E não pense em melhorar de 0 a 100 em um dia. Melhore 1% todo dia. 1% todo dia. Tem que estar em constante crescimento, né? Exatamente. Evolução, né? E se o assunto que a gente está abordando aqui serviu para você, que bom. Então é um ponto aí para você parar, para analisar e mudar. Não continue fazendo o que você está fazendo porque está errado. Mude. Exato. É importante. Exato. E eu gosto muito daquela frase de que se você tentou alguma coisa e deu errado, tentar novamente do mesmo jeito Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não. É errado. Então, assim, se deu errado, não desista. Mas tente de uma forma diferente. A gente tem o direito de errar. Uma única vez, aquela mesma coisa. Se Sim. você errar de novo, aí é burrice. falta de inteligência, né? Desinteligência, como os advogados falam. Doutor, deixa eu te fazer uma pergunta. E como foi o desafio de passar na prova da OAB? Então, a OAB é um problema aí pra muita gente, né? E aí, no último ano, eu fui postergando isso daí. Eu tava no semestre, aí já podia fazer a prova, aí teve a primeira prova do ano, eu não quis fazer. Aí teve a segunda prova do ano, no meio do ano, fiquei com receio, não quis fazer. Aí meu pai ficou, mais uma vez meu pai, ele é uma figura muito importante em relação à profissão pra mim. Aí ele ficou em cima. Eu já fiquei sabendo que teve 2 provas, você não vai fazer a prova? Ele Falei, te cobrou. Agora a terceira eu vou ter que fazer. Comprei um cursinho, não fiz o cursinho e fui fazer a prova. Falei, nossa, e agora, né? Que situação, né? Fui, fiz a prova, à noite fui corrigir a prova em casa, passei de primeira. Nossa. De primeira. Que Aí bom. passei ótimo, né? Passei com o conhecimento que eu tinha adquirido ali nos 5 anos de faculdade. Só que eu falei, agora não dá pra gente... Na segunda fase eu vou estudar. Na segunda fase eu vou segunda ter fase é que me complicado. dedicar. Aí me dediquei, comprei um cursinho, fiz o cursinho completo. Não tive, foi no final do ano, eu fiz a primeira fase em novembro, a segunda fase já era em janeiro. Então, Natal eu só participei da ceia de Natal, Ano Novo foi só ali na virada do ano mesmo e fiquei estudando 12 horas por dia. 4 horas de manhã, 4 à tarde, 4 à noite. Eu dividi bem o dia e foquei só na OAB. E aí eu tive sucesso em janeiro de 2018, aí veio a aprovação. Fiz direito penal na segunda fase. Qual foi a peça que caiu? Caiu agravo em execução. Lelê, olha só. Agravo em execução é uma peça que eu não uso muito no dia a dia, viu? Se eu fiz não. 3, 4 agravos em execução, foi muito em 7 tava- anos de advocacia. Tava pensando aqui, eu tô com 7 anos de advocacia também. A gente não 9, usa na muito. verdade. Eu acho que eu não cheguei a fazer nenhum agravo em execução. Não, é difícil fazer. Bem, É difícil. Como eu não faço criminal, nunca fiz. O doutor Daniel toda vez ele fala, eu nunca fiz criminal, eu não faço criminal. Ele já fez, cara, Eu já fiz. processo criminal com 19 réus, era isso aquele Em Jundiaí, sim. que você me conta? Teve um caso muito Emblemático. emblemático lá em Jundiaí. Houve um assalto à Ambev. Não sei se você chegou a Quando foi isso aí? lembrar. Que ano que foi? Acho que faz o que, uns
uns 10, 12 anos atrás. Já tem um tempo já, então. Houve um assalto na Ambev de Jundiaí e a quadrilha acabou matando um guarda lá dentro. E aí foi caindo o pessoal que estava envolvido, né? Deu, acho que 12, 13, foi muitos réus, né? E era uma quadrilha do PCC, inclusive. E eu defendi um desses réus, né? E todos foram acusados por latrocínio. E um deles, que era o cabeça, que organizou a quadrilha, que pegou todo mundo, que foi recrutando, né? A melhor palavra seria recrutar as pessoas. Ele fez um acordo com o Ministério Público de delação premiada, para delatar e falar qual que era a função de cada um dos réus, dos partícipes, né? Dos co-réus. E, cara, todo mundo pegou 30 anos, no crime de latrocínio, e o réu que fez um acordo com o Ministério Público, ele pegou 28 anos. Cabeça da operação. Ele pegou 28 anos. 2 anos só, a menos. Só que eu lembro como se fosse hoje. Uma mesa gigante, todos os réus atrás da gente, presencial. Não existia videoconferência. Não, só para deixar claro para os nossos jovens advogados, que eu lembro que era presencial, mas estou comentando. Sim. E policiais com 12, com metranca e tal. E os réus tudo algemado, mão e pé. Cara, e um fedor, um cheiro ruim, um chulé, sabe, do pessoal da cadeia. Pessoal de Havaianas. Mano, um chulé, um fedor. E eu lembro que uma das advogadas batia na mesa assim, pá, você morreu! Você sabe que esse acordo você matou a tua família, que não sei o que lá, tá. Cara, eu ficava assim, uou, que isso? Que isso? Sabe? E a mulher falava, que o pessoal sabe onde tua filha, não sei o que lá. Assim, cara, na frente da juíza. Mas ela tava ameaçando o réu, então? E ninguém fazia nada. Eu, assim, perdido no meio, o que essa advogada tá falando, cara? A juíza é promotora, escutando o que a advogada tava falando, ninguém fez nada. Ninguém fez nada contra advogado, nada. Outros tempos, doutor Daniel. E aí, meu amigo, sabe, depois o cliente foi condenado, todo mundo foi condenado, não tinha escapatória. O único que teve uma benefício foi o que delatou. E depois disso eu falei, não é mais para mim o crime. Aí eu parei de fazer. Esse e outros casos faz eu deixar o seguinte comentário. Quando às vezes acontece uma apreensão, esse tempo atrás ocorreu uma apreensão e eu cheguei no flagrante na delegacia, às vezes os policiais, ajuda a gente que a gente vai te ajudar. Vamos ver esse negócio de delação premiada. Teve agora não vou comentar nome, mas um conhecidíssimo caso aí que tá no STF, que também teve caso de delação premiada, na hora de fazer a sentença, foi revogado simplesmente a delação e a pena foi igual a de todo mundo. Se o juiz entender que eu não recomendo. A delação não foi suficiente para gerar provas suficientes para condenar os outros. Então você aí que gera prova, condena os outros e ainda você fica com problema aí com os demais colegas. Com os demais colegas e com o processo, porque essa delação premiada é só uma farsa, vamos dizer o português bem claro. Era para acontecer, mas muitas vezes não acontece. Exato. Como a gente está comentando nesse caso. Sim. E o começo da carreira, doutor? O doutor passou na OAB de primeira, e aí como foi? Pegou a carteira e como foi? E aí, né? E aí? Pega a carteira e agora o que eu vou fazer? Não tem escritório, não tem nada, né? Não tem cliente, porque você tem que começar tudo do zero. Você estagiário daquele escritório não deu continuidade? Dei continuidade, só que demorou um tempo. Eu passei na OAB e aí eu voltei para aquele escritório em agosto de 2018. Aí eu vim pro escritório como sócio. Como sócio. E isso aí começou a atuação. Mas início de carreira é aquela dificuldade, né? Claro que eles ajudavam, né? Eles iam passando o processo para eu fazer, pra gente poder ter ali um giro, né? Um faturamento mínimo que seja ali, pelo menos para se manter. Então eles me ajudaram bastante. Como eram 4 sócios, então os 3 me passavam um processo. Então num período aí de 3, 4 meses eu consegui ter um giro ali para me manter, pagar o aluguel do escritório e fazer as demais coisas, né? Mas é difícil. Eu lembro que na época eu tinha cliente que me pagava R$100 por mês, né? A gente não sabia trabalhar direito, não sabia cobrar, né? Aí vem aqueles memes que a gente vê no Instagram, né?
o cara chorando, indo pro metrô, fala, olha, a quinta audiência do caso que eu cobrei R$2.000 há 6 anos atrás. Exatamente. Eu tenho alguns poucos casos, assim, ainda que se arrastam. Aí a gente fica muito chateado. Mas faz parte, eu acho que Faz todo parte. É bom pra advogado aprender. tem que Tudo é um passar por aprendizado. isso, Bom né? pra aprender. Porque você não sabe nem explicar pro cliente como que é o processo. Você nem Exato. sabe o quanto que você vai trabalhar no processo pra Você poder vai cobrar. descobrir na prática ali. Exatamente. É o primeiro processo. E aí, o que eu faço? Exatamente. Pega a tabela da OAB, que é um parâmetro que você não sabe exatamente o que é. E eu, sinceramente, assim, hoje, com 18 anos, eu aplico a tabela da OAB é o mínimo. É o mínimo. Não é, pra mim, não é o teto, é o mínimo. Sim. Mas quando eu era mais jovem, eu olhava pra tabela da OAB e falava, meu, que caro. É que a gente não tinha o dinheiro, a gente achava que o cliente não tinha condições de pagar aquele valor. Exato. Era essa sensação Cara, que eu meu tinha na primeiro época. contrato de tráfico de drogas que eu fechei aqui dentro desse escritório, o Dr. Pedro, que hoje é meu sócio, veio atender o cliente comigo aí na sala do Daniel, né? Na hora que ele também não tava trabalhando na área, já fazia parte de direito criminal, ele foi escrivão ad hoc e tudo mais, mas não trabalhava na área. Quando eu falei, ó, deixa que eu converso com o cliente valor de coisa de preço, porque eu já tinha trabalhado aqui, Precificar, o né? Dr. Daniel já tinha me treinado, eu já Sim. sabia como funcionava. Quando eu falei 23 mil, 23? Não lembro, mas algo em torno disso, 22 mil. O Pedro até me chutou embaixo da mesa assim, eu falei, calma, filho, deixa aqui. Resolvemos, o cliente rodou a cidade, cotou com outras pessoas, viu que o nosso valor estava dentro do valor de mercado, por isso que o Dr. Daniel fala, você que está começando a advogar agora, ou até você que é já um pouco mais experiente, baixe a tabela da OAB no seu computador e use aquilo, inclusive para mostrar para o cliente. É o olha, parâmetro, sim, né? O parâmetro que ele vai ter ali pra cobrar. Se ele usar aquilo ali com parâmetro, já ajuda. Mas infelizmente a gente não sabe, no começo da carreira a gente não sabe cobrar mesmo. Hoje você sabe quanto que é a sua hora. Você sabe mais ou menos quantas horas você vai gastar para trabalhar fazer no aquele processo. trabalho. Então você consegue passar o preço ali sem prejuízo nenhum. Mas na época a gente não sabia isso. Ninguém sabia. Não, ninguém Eu não sabe. sabia, Ninguém eu não sabe. sabia. Eu tenho que agradecer muito ao Dr. Daniel, Dr. Sidney, Dr. Esmerino, que trabalha aqui com o Dr. Daniel, que foi quem me ensinou a advogar e a cobrar, porque senão hoje a gente brinca aqui nos bastidores que a gente sabe qual que é o valor de um atendimento a um flagrante. No meu caso, eu já coloco a custódia junto, tudo mais. Sim. Tem advogado que a gente vê em flagrante por R$500 nas 4 da manhã, levanta da cama não e vai dá, lá. né, gente? Sendo que isso é o valor de uma consulta de um advogado. A tabela da OAB cobra R$516, Sim. o valor da consulta. Tem colegas Sim. aí que vão fazer flagrante criminal de madrugada pelo valor de uma consulta. Cara, eu vou falar uma coisa que eu passei hoje. Hoje eu tinha uma consulta agendada para atender uma cliente. Valor da consulta, tabela da OAB, ok? Até aí, R$516. sem problema nenhum, expliquei que haveria a necessidade de um estudo, né, do caso, pedi para trazer o contrato, buscando uma revisão de um contrato. Sim. Pedi para trazer o contrato, então assim, tecnicamente falando, é até um pouco mais caro, porque quando 1.108. porque quando você faz análise documental é mais caro. Mas, ok, me traga o contrato, vamos conversar, né, de primeira, uma consulta básica, Convencional. convencional. A cliente, ok, tudo bem, tranquilo, fique em paz, estou chegando aí. Marquei na sexta-feira para vir hoje, segunda-feira. Esperei, estou esperando até agora. Não veio. Não veio. Aí, sabe, na nossa profissão a gente não tem esse costume, mas eu já vi acontecer com dentistas. O dentista fala, olha, você quer marcar uma consulta? Você tem que fazer um depósito da consulta aqui no dentista de, sei lá, 30%, 20%, para garantir que você venha na consulta. Se você não vir na consulta, você vai perder o valor que você deixou de depósito. Cara, não faço, mas dá vontade de, quando a cliente me procurar novamente e falar, não pude ir, desculpa, aconteceu alguma coisa. Não tem problema. Faça um depósito de 50% do valor da consulta na minha conta, a gente reagenda. E aí a próxima, você vem, tá tranquilo, já me adianta 50%. Sim. E se não vir, vai perder? Lá no escritório já cobra a consulta antes. Se não pagar, não tem horário na agenda. Ótimo. Entendeu? Eu quero sexta-feira, 3 horas. Beleza. Mas Aí você tem uma secretária que tem a faz secretária. isso. Eu não tenho. O contato não é direto comigo, do cliente. Contato Só no dia quando do o contato é atendimento direto, mesmo. fica mais difícil. Fica mais difícil. Porque você é o advogado. Você fala, tá, ok, você quer agendar? O
que o cara vai pensar de você? Putz, o cara é dinheirista. Sim. Ele quer o dinheiro antes de falar comigo. Por isso que é importante a secretária já para fazer essa triagem. Exato. Aí ela já pega os dados do cliente, já alimenta o sistema do escritório, já passa o valor, já manda a chave Pix, fez o pagamento, o horário tá agendado. Não fez, vou fazer amanhã, mas você corre o risco de já preencher esse Perdeu o horário. horário. Entendeu? A gente trabalha assim no escritório e tem dado certo. Então, é uma boa dica, tá vendo? Porque eu, sinceramente, tô pensando em implementar isso. Mas como que eu vou fazer? Se eu não tenho quem faça. Você quer uma pra mim? dica? Eu comecei a ter secretária faz pouco tempo. Tá. Vamos dizer, 1 ano e meio, 2 anos. Eu não tinha antes. Não tinha Mas eu era a minha secretária. Você se passava por secretário. Você pode ter o telefone do escritório Tá. e você mesmo responder o cliente. Aham. Com uma quero foto diferente. uma consulta com o Dr. Daniel. Aqui é fulana de tal, é Mas tudo assistente, escrito, nada de áudio. ou é a secretária dele, tá? Ele tem o horário disponível tal hora e tal dia. Quer agendar? Quero. O valor da consulta é tanto. Para confirmação do seu horário, faça o pagamento, a chave Pix é essa daqui, fez a chave, fez o pagamento, tá marcado o horário. Eu recomendo fazer isso. Eu sou daqueles que responde por áudio, sabe? Lá no escritório, depende muito do como funciona. No meu caso, depende muito como funciona. O cliente, às vezes, eu já ouvi muito, nossa, mas você cobra R$516, R$500. Tabelão. Só pra conversar? Não, pra conversar a gente vai no bar, toma uma cerveja e eu não vou cobrar nada, porque isso não é uma conversa. Quantos uma anos você não consulta estudou jurídica. pra chegar ali e dar uma consulta? É diferente, É. né? Então, assim, principalmente quando o caso é mais delicado, eu explico já na conversa. Olha, aqui a gente cobra consulta, valor de tabela e tudo mais. Quer marcar um horário? Vem até aqui pra gente conversar. Quando a pessoa entra no escritório, já fala, ó, o valor da consulta é tanto, a gente abate no valor do trabalho, se contratar e tudo mais. Tarará, tarará. Podemos dar prosseguimento? Doutor, podemos dar prosseguimento. Podemos dar... mas esse dinheiro tem que pagar? Tem. Não, então vamos remarcar. Sem problemas. O problema é que a gente acaba perdendo tempo. Pro jovem advogado, eu faço isso pra pessoa que ainda não é minha cliente. Porque o pessoal que já é cliente nosso, eles vão sentar lá, eles vão fechar. Eles já conhecem o seu trabalho, Sim. já têm confiança em você. Então não tem problema, você não vai ter problema em relação a isso. Pode marcar o atendimento que você vai fechar o contrato com ele. Agora, para novos clientes, se você não fizer essa triagem, esse atendimento, essa marcação, essa cobrança antecipada da consulta, vai ter problema. Vai ter problema. Infelizmente, né? Não é fácil advogar, viu? Você, jovem advogado que tá vendo aí, que tá achando que vai pegar a sua carteirinha e já vai andar de carrão no primeiro ano. Não vai demorar não um vai, tempo, hein? Viu? Eu tinha um professor na faculdade, eu sou franciscano da Universidade de São Francisco de Bragança Paulista. E eu lembro que um dos meus professores falava, olha, advogado só começa a ganhar dinheiro depois de 8 anos. E eu, nunca entendi o que meu professor queria dizer com aquilo. Cara, e de fato, parece que, sei lá... A estabilidade realmente... Depois de 8 anos advogando, de verdade, correndo atrás, fazendo isso e assado, estudando, sempre me aprimorando nas matérias no qual eu atuava, deslanchou de verdade mesmo depois dos 8 anos. Queria que tivesse deslanchado antes, mas não aconteceu. Parece que o professor tinha jogado Jogou uma praga ali. uma praga nos alunos. Falar um negócio. No meu caso, foi um pouquinho até diferente do que o convencional. Eu tive a oportunidade de vir trabalhar com o Dr. Daniel aqui no coworking, no escritório dele, então eu alugava uma mesa no espaço dele. O Dr. Daniel me dava tudo, impressora, água, luz, café, tudo. Pagava minha mensalidade e tinha minha mesa. Ele tá aqui, não vai deixar eu mentir. Eu fiquei 1 ano pagando pra trabalhar, porque eu não tinha cliente. E aí, como Sim. que eu aprendi a advogar? Às vezes eu via ele cheio de trabalho, eu chegava e falava, doutor, deixa eu te ajudar nesse processo aí. É assim mesmo. Às vezes ele tá cheio de trabalho lá, doutor, deixa eu te ajudar. Puxa, mas então isso aqui eu vou fazer no êxito, não sei. O cliente já pagou a entrada. Não, doutor, não tô querendo no horário, tô querendo aprender. Passa aqui pra mim. Tem que ser interessante pra ser interesseiro. Exatamente. Passa aqui pra mim. Foi por isso que eu fui pro criminal, porque o doutor Daniel, ele ainda brincava que ele era um pouco concentrador, ele não gostava de delegar. Até hoje eu não consigo. Acho que a maioria dos advogados é assim, viu? Não consigo Esse delegar. problema de delegar e gestão de escritório é complicado. Ele não gostava de delegar. Então, como ele às vezes me passava os processos, mas eu atuava mais com o Esmerino, que é outro advogado que acabou virando meu segundo pai, o pessoal fala aí pela rua. Então eu pegava as coisas do Esmerino, do Dr. Sidney, e comecei a aprender o criminal ali. Eu não queria fazer criminal, eu queria fazer trabalhista. Eu fiz minha faculdade, meu TCC foi trabalhista, minha primeira pós foi trabalhista, minha prova da OAB foi em trabalhista, e aí quando eu cheguei pra trabalhar aqui, não tinha ninguém que fazia trabalhista. O Dr. Walter não tava aqui ainda. E aí eu ficava com receio de ir sozinho na audiência, de fazer. Né? Inseguro. E o Dr. Sidney, já lá, acho que no meu primeiro ou segundo processo de tráfico,
ele sentado do meu lado, audiência presencial ainda. Não vou esquecer nunca. Ele pegou uma folha assim e escreveu: você vai absolver esse cliente. Pelas perguntas que eu tava fazendo, eu falei: imagina que eu vou absolver no tráfico aqui em Atibaia? Era a Carolina ainda, a segunda vara. Não vou conseguir absolver. O promotor pediu a absolvição do meu cliente. Eu fiquei, puta, felizaço. Então, assim, essa oportunidade de trabalhar, de correr atrás, você que tá começando agora, não pensa só em dinheiro. Não. Eu tenho advogados lá no meu escritório que são destaques. Dr. Gabriel é um destaque mesmo. Qualquer coisa que você pede pro menino, o Gabriel precisava de tal coisa, ele faz uma pesquisa, ele vem, eu acho que isso aqui daria certo no seu caso. Então, você só vai aprender a advogar advogando, e você só vai ter oportunidade de advogar pegando cliente de colegas se você quiser realmente ajudar. A gente sempre ajuda, o Dr. Daniel sempre me ajudou, eu ajudo os colegas mais novos que me procuram, às vezes com um caso ou outro, mas eu acho que você tem que realmente pôr a mão na massa, porque senão você não vai conseguir. Início de carreira é importante fazer as parcerias. Sim. É ali que você começa a aprender, começa a ganhar um pouco de dinheiro. Tem um colega às vezes pra revisar. Sim. E o dinheiro, gente, o dinheiro é consequência do trabalho. Com é só ir certeza. trabalhando todos os dias, né, ter disciplina, tentar fazer o serviço mais bem feito possível. O dinheiro ele vem, o dinheiro é consequência. Eu não cheguei a esperar 8 anos, né, pra começar a ganhar dinheiro grosso, dinheiro graúdo, né. Na pandemia eu tive um salto muito grande, por incrível que pareça. Na pandemia foi quando eu comecei a ter um faturamento maior. Nós tivemos a oportunidade, eu e o Dr. Fábio, vocês conhecem o Dr. Fábio, né, que tá no caso da Vitória. Nós fomos para Balneário Camboriú, nós acompanhamos uma empresa que trazia os testes de Covid da China para cá no Brasil. E aí os testes, eles desciam lá no porto de Santa Catarina. Então os contratos de venda, de compra e venda desses testes, era nós que fazíamos na época. Então deu uma engajada muito grande na advocacia a partir de 2020. E aí vem só crescendo, graças a Deus. De lá pra cá, só melhorou. Top. Só melhorou. E vou deixar mais uma dica para os jovens advogados aqui, que às vezes nem todos os advogados têm a oportunidade de fazer parte de um escritório grande, Sim. de entrar no mercado de trabalho já fazendo parte de um escritório. Então, se você é jovem advogado que vai advogar sozinho, numa sala comercial que você alugou, tá lá sozinho, tá na tua casa, eu dou um conselho do seguinte: você é autônomo, você não tem jornada de trabalho para trabalhar, você não tem que bater ponto, você não tem essa obrigação. Mas eu falo para você, nos primeiros 5 anos, pelo menos, você faça a tua jornada de trabalho. Comece a trabalhar tal horário a tal horário. E coloca isso como regra. Você é o teu próprio patrão. Você manda em você, entendeu? E você tem que ter regra. Porque senão, meu amigo, você vai trabalhar uma vez por semana. Vai. Você tem liberdade temporal, tem liberdade hoje territorial, porque você pode advogar de qualquer lugar do Brasil, porque tudo já é digitalizado, tudo online. Mas se você não tiver lá a questão de estar com um compromisso de ser advogado, de estar advogando, você não vai ter sucesso. Só tem sucesso quem trabalha. Essa é a verdade. Né? Se você não trabalha, não sei. É aquela história muito antiga do grão e grão, né? Cada 1% todo dia, o grão e grão todo dia, porque aí no final do mês você vai conseguir, no final do ano que seja, né? Porque não é fácil começar na carreira. Não é. Em questão de jornada de trabalho, eu tenho horário para iniciar no escritório. Agora, que hora que eu vou terminar ali, eu não sei. Exato. Eu trabalho média 12, chego a trabalhar 14 horas por dia. Porque tem essa questão, né, do advogado ter dificuldade para fazer gestão e também para delegar as atividades. Embora eu delegue algumas áreas, algumas coisas, mas a maioria das coisas fica comigo. Dos casos, os atendimentos, eu gosto de fazer os atendimentos, eu gosto desse contato com o cliente. Então, se você tem uma agenda muito cheia naquele dia, se tem alguns prazos fatais, pode ter certeza, você vai chegar na sua casa 9h30 da noite. Essa é a realidade nossa, eu acredito que vocês também. Eu fico muito ali no escritório, quem me acompanha nas redes sociais vê, porque quando eu fico até mais tarde, eu tenho o costume de postar, às vezes a gente fica até 3, 4, o meu sócio, o Dr. Pedro, a gente brinca que ele é a coruja do escritório. Ele chega às vezes pra trabalhar no escritório 4 horas da tarde, mas é 6 horas da manhã, ele tá fechando, eu tô chegando pra trabalhar, às vezes o cara tá indo embora. Ele vira à noite? Ele vira porque ele prefere quando não tem ninguém, no silêncio. Lá no escritório a gente tem 5 advogados. Então hoje mesmo, por exemplo, eu tava com prazo lá, cumprindo, todo mundo falando. Aqui no escritório do Dr. Daniel, de vez em quando ele dava uma chamada. Eu lembrei, na hora que eu chamei a atenção dos meninos, eu lembrei de quando eu vim aqui. O Dr. Sidney,
ele era muito rígido quanto a isso. Então, às vezes a gente tá trabalhando numa petição, tem um colega do lado falando, a gente acaba perdendo o foco. Então, por esse motivo, ele prefere fazer o trabalho de madrugada. Eu também trabalho peticionamento, escrever peça, a não ser quando é uma coisinha ou outra, agora inicial, contestação, aquilo que, apelação, que a gente realmente precisa demandar uma atenção maior, sem falar de peça de intermediário e tudo mais, eu tenho o costume de fazer na parte da noite, depois das 5 horas, porque daí o pessoal lá do escritório já foi embora. Às vezes eu vou ali do lado na padaria, como alguma coisa, volto pro escritório e fico lá até finalizar. Não é só escritório, parece que o ambiente todo ali, né, no geral, todo o entorno do escritório dá uma acalmada. Exatamente. Eu gosto de trabalhar esse horário trânsito, também. a falação na porta do meu escritório tem uma escola. Fica uma calmaria, né, uma sensação de paz, fala assim, nossa, agora eu vou conseguir produzir. Agora é minha hora. E aí também os clientes param de mandar mensagem, de fazer questionamento, o secretário não entra toda hora na sala para perguntar como tá o andamento do processo para passar pro cliente. A gente consegue trabalhar mais em paz, né? Você entra depois do horário hiperfoco, comercial. Né? Hiperfoco. Doutor, a gente fugiu um pouquinho do assunto, mas a gente estava falando sobre o início da carreira. Como que foi? O doutor pegou a OAB e aí... Doutor... E aí eu entrei, né, no escritório Roma, que o Roma significa Rodrigues Ortiz, que é o meu sobrenome, Macedo e Artencio. E aí eu entrei com eles de sociedade, não tinha cliente, então eles me ajudaram muito nessa época. Eles me passavam cliente... Aquela divisão, né, normal, né, quem tá no início da carreira, 50-50, pega o processo aí que a gente divide. E a gente começou a trabalhar dessa forma, foi dando certo, foi tendo cliente, fui tendo experiência também. Uma questão importante para quem tá começando é entrar no convênio da OAB, né? Sim. Você não vai... Defensoria Pública. Isso, exatamente. Questão financeira não vai ser nada vantajoso, mas experiência... Mas aprende muito. Aprende muito. A gente comentou esses dias aqui que tem coisas que você só vai ver na defensoria. Existem casos específicos que você só vai ver lá no particular, você não vê normalmente. E aí eu entrei lá no convênio da defensoria com a OAB, fiquei acho que por 3 anos, não ganhei dinheiro, mas ganhei bastante aprendizado. Então foi importante também, né, nessa fase aí. E aí, como eu já havia falado, depois de 2020 a carreira foi decolando. Foi melhorando cada vez mais, o posicionamento como advogado foi ficando mais forte. As pessoas foram me reconhecendo como advogado. No começo da carreira eu não tinha nem barba. Então as pessoas perguntavam, mas você é advogado com OAB? Né? Aí eu falei, eu preciso dar uma mudada no visual, porque tá achando muito cara de moleque, OAB, né? Tá achando muito cara de moleque. Eu deixei a barba crescer. E aí hoje em dia ninguém pergunta mais, né? As pessoas me identificam como advogado, sabe do meu potencial, sabe do profissional que eu sou. Isso é muito gratificante. As pessoas reconhecer o trabalho que a gente faz. Isso é legal. E o doutor saiu da faculdade, já ingressou numa pós-graduação? Como que foi a parte disso tudo? Já. Porque que acontece? Quando a gente começa a advogar, a gente não tem nada de dinheiro e tem muito tempo de sobra. Então o que a gente tem que aproveitar? Vai aí uma recomendação, uma dica pro jovem advogado também. Não tem cliente e tem tempo ocioso. Vai estudar, gente. Estuda. Faz pós-graduação. Eu cheguei a fazer 3 pós-graduação no único ano. Eu não tinha demanda, não tinha muito prazo para cumprir, não tinha muito cliente para atender. Então eu me dediquei esse tempo para aprender coisas novas. Aí fiz pós-graduação de Direito e Processo Civil, fiz Direito Previdenciário, fiz Direito Trabalhista, até de Gestão Pública eu fiz uma pós. Ai, que legal. Fiz pós-Direito Criminal. E aí você vai aprendendo ali no dia a dia, aparece o caso, você vai atender melhor o seu cliente e você vai fazer muito melhor o processo. Então, esse é um dos motivos aí que eu tenho especialidades em diversas áreas. Atendo todas as áreas no escritório, que eu tenho a especialização, obviamente. Isso não significa que eu faço todos os processos, eu tenho as pessoas que me ajudam lá no escritório. Eu vim pra cá, tinha audiência trabalhista, o doutor Fernando fez a audiência trabalhista lá pra mim. Inclusive, eu tava no caminho, ele falou, deu certo, deu um acordo bom aqui. Beleza. Ótimo, né? A gente tá vindo pra cá e tá faturando da mesma forma. Ele me ajuda nas audiências trabalhistas, ajuda também nas perícias judiciais. Eu tenho a Cláudia e a Paula que me ajudam nos processos previdenciários e o Lindomar, ele faz os cálculos trabalhistas pra mim. Ou seja, então eu tô tentando delegar, mas eu tô delegando pouco ainda, porque a parte principal, que são as petições iniciais, os prazos, ainda sou eu que faço. Então ainda é muita demanda para mim. Eu preciso aprender a delegar mais, que eu acho que a maior dificuldade do advogado é gestão de escritório e delegar tarefas. Para quem não sabe, o doutor Luiz Fernando, ele comentou no início do nosso podcast que ele também é comentarista, é isso? Você faz parte de um bloco, de um quadro. Um quadro
no programa Cidade No Alerta. Balanço Geral. Balanço Geral. Isso, da Record. Da Rede Record de Record. Campinas. Tem o programa Balanço Geral. O apresentador é o Lucas, né? E aí, como eu havia pego alguns casos de grande repercussão, eu tinha dado algumas entrevistas, né, esporádicas pra televisão, e a gente acaba fazendo amizade, né, com as pessoas, né? Dr. Fábio também, né, ele é um advogado de grande nome, não só aqui na região, como no estado todo, né? Pra quem não sabe, o Dr. Fábio, que tanto a gente fala, é o Dr. Fábio Costa, que esteve aqui no Isso. nosso podcast. Inclusive, eu conheci o Dr. Luiz Fernando através do Dr. Fábio em um júri que eu participei como advogado assistente lá no tribunal, na Barra Funda. E conheci o doutor lá, o doutor foi assistir o júri, a gente acabou se Isso. conhecendo, fazendo amizade lá. E acompanho a trajetória do doutor, acompanho através das redes sociais e fiz o convite para que ele viesse aqui para poder nos prestigiar hoje, para contar um pouquinho da sua vida. Então, como que o doutor... Essa é uma dúvida que muita gente deve ter. Como que o doutor chegou na TV? Então, foi através dos casos midiáticos. O doutor pegou um Os casos caso... midiáticos, exatamente. Qual que foi o primeiro caso midiático que o O doutor... primeiro caso foi o caso de uma empresária lá de São Paulo, ela foi encontrada morta. E esse primeiro caso foi o meu primeiro caso e o primeiro caso do Dr. Fábio também. A gente fez junto esse caso. E aí, na verdade, eu fiquei só junto com ele, nem falei nada na reportagem, só apareci junto ali do lado dele na matéria, né? Ele que falou, ele tem uma habilidade sensacional, né? Com as câmeras, a oratória dele é impecável. E aí eu acompanhei ele, né, nessa matéria. E a partir daquele momento ele decolou, foram vários casos midiáticos, e aí ele foi pegando repercussão ali nos casos de São Paulo, de Campinas, e aí na minha cidade eu sou uma autoridade ali em relação de advocacia. E aí os casos de grande repercussão, as pessoas lá, elas me procuram. E consequentemente deu repercussão, a televisão quer fazer uma entrevista, quer fazer uma reportagem, e aí o cliente aceitando a gente, né, dar a versão dos fatos, e com isso fez com que eu conhecesse pessoas da televisão. E a gente acabou pegando uma amizade, e aí gerou esse convite. O Lucas, que era repórter, né, ele veio para Campinas como apresentador, começou a apresentar o Balanço Geral, e teve a ideia de montar esse quadro. O quadro chama Direito ao Ponto. Ele falou, você não quer participar desse quadro? A gente vai abrir lá para os telespectadores fazerem as perguntas, e você responde no ar ao vivo. Coisa de 4, 5 perguntas, e esse programa é todas as quartas-feiras. Aí eu topei, eu falei, mas vai ser sobre qual assunto? O assunto que tiver. Você não fala que você trabalha em diversas áreas, então o assunto que tiver lá, você responde. E tem dado certo, já faz 4 meses que eu tô fixo no programa, né? Legal. E tá sendo bem legal essa interação. A gente responde, né? É claro que a gente não tem... não é uma consulta. Não é uma consulta, né? É uma orientação, a gente dá um direcionamento ali pra ele, porque a gente não consegue analisar o caso concreto. Do caso para poder passar são perguntas genéricas ali, a gente faz uma resposta genérica. Mas ajuda a população, a gente leva a informação de qualidade, informação jurídica de qualidade e dá um direcionamento. Às vezes a pessoa identifica ali que de fato tem direito e aí vai buscar um profissional. Isso legal. Aí é muito gratificante. Muito bom. E vamos falar sobre... Doutor, e a questão de ser especialista em diversas áreas, né? Eu sou da escola, né? Vamos falar assim, do pessoal que pensa que a especialidade é uma área. Eu, Daniel Nunes, eu sou especialista em direito civil. Né? Fiz pós-graduações em várias áreas. Eu tenho pós-graduação em direito previdenciário, comercial, constitucional, né? E eu tenho, acho que umas 3, direito civil e processo civil. E decidi ficar só no direito civil. Não que eu não faça. Tenho sócios associados que fazem as outras matérias dentro do meu escritório, né? Mas eu decidi, então, ficar só no direito civil. E você é da escola, da facção dentro do direito, que entende que é possível ser especialista em várias áreas. É possível. Tem que ter dedicação, tem que ter muito estudo e tem que trazer todo esse estudo para a prática. Né? A gente se depara ali com uma contagem de prazo processual civil, que é em dias úteis. No mesmo momento, a gente já, né, na sequência, está fazendo um caso criminal que são dias corridos. Então, são peças processuais diferentes, são recursos diferentes, são clientes diferentes, totalmente diferentes. O cliente criminal ele é totalmente diferente
do cliente civil, né? Trabalhista também é diferente. Muito diferente, muito diferente. Então a gente acaba se habituando aí e com esse estudo e com a prática, a gente consegue atender sim, mas precisa de muita dedicação. Legal. É um bom ponto de vista, né? Diferente do meu, mas é respeitável, é respeitável. Eu quando saí da faculdade também, fui fazendo pós uma atrás da outra. A minha primeira foi a trabalhista, porque eu queria atuar na trabalhista. Acabei que não atuei. Se puxar meu abelhado, eu devo ter 15 casos trabalhistas até hoje. Hoje eu tenho o Dr. Gabriel, passo tudo pra ele, ajudo ele nas negociações e tudo mais. Na semana passada ele esteve aqui, tava super feliz que deu certo um acordo lá. Então, assim, vou passando. Agora, hoje eu sou especialista em 5 áreas. Eu tenho advocacia extrajudicial. Eu aprendi muito nesse curso, que é realmente resolver a demanda antes de chegar no judiciário, cara. Essa semana, na sexta-feira, eu tive um processo de guarda onde só uma das partes me buscou. Me explicou o que estava acontecendo, eu falei pra ela, olha, a divisória é essa. Será que não dá pra gente conversar e vai ficar mais barato, vai ser mais rápido, vai ser muito melhor a gente fazer um acordo e resolver isso aqui, fazer de forma consensual? Ah, doutor, você acha que vale a pena? Eu falei, eu acho que vale. Ah, mas eu acho que não vale, ele não vai aceitar, não sei o quê. Mandei uma notificaçãozinha extrajudicial, isso na sexta-feira. No mesmo dia eu saí do podcast, lembra? A gente tinha palestra, eu saí do podcast e recebi a outra parte, acabamos fechando um acordo, protocolei hoje de manhã. Ganhou um baita de um tempo. Ganhei um baita de um tempo, recebi honorários de ambas as partes. Ambas as partes ratearam o custo das custas processuais, né? Porque eu expliquei para eles, olha, tem aqui o valor de X, que são as custas, a gente divide isso daqui e tal, dou um desconto para vocês, os dois me contratarem, não sei o quê. Vamos fechar. Então, isso também foi uma coisa que não tiveram desgaste emocional. Não tiveram desgaste nenhum. Que caso de família é terrível, né? Não tiveram desgaste Quando nenhum. é litigioso... É complicado. É complicado. Esse aqui eu via cada coisa, como ele falou, ele atua na área de direito civil, então eu via muito ele. Com brigas familiares. A gente diz que o processo de família é bem delicado, né? É bem delicado. Bem delicado. Principalmente quando envolve criança. Aí... É complicado. Então, assim, eu saí da pós, fiz essa pós, que foi uma pós que me trouxe muita carga, bagagem para negociação e tudo mais. Fiz pós-graduação em Direito Civil, Processo Civil, Trabalhista, Material e Processual, Criminal, que daí não é penal e processo penal, é advocacia criminal, é um pouquinho diferente. E, é o ramo da criminologia, né? Na realidade, eu acho que eu aprendi material e processo penal. Mas eu não entendi o porquê o nome do curso era diferente. Em vez de ser pós-graduação em processo penal e direito penal, era pós-graduação em direito criminal. Mas então, muda alguma coisa da grade? Cara, eu não... processo penal e direito penal. Direito penal, igualzinho o curso. Eu acho que pode ser que seja um curso menos extenso, né? Do que o mais prático. Mais prático. Pode ser. E muito focado em peça esse curso que eu fiz também. Muito focado em então peça. Era mais prático, então. E o jovem advogado que não faz pós-graduação, que não vai... Porque assim, quando a gente estuda a faculdade, a gente estuda tudo junto. Muita coisa. Muita coisa. Aí não dá pra atuar em tudo que a gente estuda na faculdade, não tem condições, né? Quando você faz uma pós-graduação, você vai pegar aquela veia da matéria, né, doutor Daniel? Você foca em uma matéria só, isso é muito importante. Então, assim, por isso que o doutor falou, ele é especialista em várias áreas, direito civil, processo civil, trabalhista, previdenciário, criminal ou penal, né? E encerra por aí, tem mais encerra um? por aí. Aí, ó, e família, né? Direito de família. Direito de que é dentro do direito civil. Que eu fiz uma pós específica em direito de família. Eu gosto muito de direito de família. Então isso é muito importante para você que está nos ouvindo aí, para que realmente estude, porque a gente fala, tem que estudar. Quem faz direito tem que estudar muito. Assim como o doutor, eu também não era o melhor aluno da sala. Vários professores passaram por aqui, vários colegas passaram por aqui, e não preciso mentir sobre isso. Eu nunca fui o aluno que só tirou 10. Para falar a verdade, se eu tirei 5, 10 na minha faculdade inteira, foi mais 9, 8, 7, era a minha nota. Então, se você pretende advogar, estude, porque vai dar certo, não tem muito erro. Aluno mediano não significa que vai ser um profissional mediano. Exatamente. O doutor Fábio falou isso sobre a OAB. Não é porque o cara fez 17 provas da OAB. 17 provas, eu acompanhei isso daí. Ele falou pra mim, não é porque eu fiz 17 provas da OAB que eu sou um advogado ruim. Não, muito pelo contrário. É um advogado espetacular, espetacular, que é destaque na nossa região. É destaque na nossa região.
E não é porque o advogado também passou na primeira prova da OAB que ele vai ser um bom advogado. Exatamente. Porque às vezes ele só sabe fazer a prova. A faculdade, eu brinco com o pessoal que trabalha comigo, que a faculdade, no meu caso, me ensinou a fazer prova. Eu estudei, eu sei fazer prova. Eu não sabia como conversar com o juiz, aonde que eu tinha que ir no cartório, como que emite uma guia. A gente não faz faculdade de advocacia, a gente faz faculdade de direito. De direito, é verdade. Né? E olha, nós já estamos com 55 minutos de Nossa gravação. Senhora. E eu queria ir para o último tema da nossa conversa, doutor. O que o senhor aprendeu com a advocacia, né? E o conselho para quem sonha em ser advogado. Olha, a advocacia pra mim, eu posso dizer que é tudo na minha vida. Por que tudo? Porque tudo que eu tenho hoje foi a advocacia que me deu, foi a faculdade de direito que me deu. Tudo, eu falo de patrimônio, eu falo de experiência, de viagem. Inclusive, a minha esposa eu conheci na faculdade de direito. Mas quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Até a família. Até a família. Então, a faculdade de direito foi um marco da minha vida. A partir dali, minha vida se tornou uma vida muito melhor. Com a advocacia, melhor ainda. Então, se a pessoa tem interesse, se você tem interesse em fazer uma faculdade de direito, faça. Atue, mas atue com garra, estude, trabalhe com força mesmo. Atue naquele processo como aquele processo fosse seu. Não seu como advogado, mas como aquele problema realmente fosse seu e você tem aquela vontade de resolver aquele problema. E outra coisa que a gente falou aqui, o dinheiro é consequência do trabalho. Então trabalhe bastante, dê o seu melhor, que o dinheiro, ele vem. E ele vem, e vem com força. E é isso, gente, eu acho que é isso. Bom, então é isso aí, doutor Daniel. Agradecer mais uma vez pelo convite. Você que é nosso... Toda segunda-feira, né? Toda segunda-feira nós estamos aqui. Você que é nosso ouvinte aí através do Deezer, Spotify, ou você que está assistindo através do YouTube, eu vou pedir para seguir a gente nas redes sociais, o Jus Esperniandi, advogado Cauê Dantas, Luiz.fernando.adv, do nosso convidado. E não se esquece de seguir aí no canal do YouTube, se inscrever, ativar o sininho, porque isso nos motiva a trazer cada vez mais conteúdo. O Dr. Daniel montou um estúdio profissional aqui para poder fazer esse trabalho para você que é um jovem advogado ou que já é um advogado experiente e quer conhecer aí o dia a dia, quer conhecer a experiência de outros colegas. Então, para ele custou montar isso tudo aqui. Para você não custa nada, deixar um comentário, deixar um like, se inscrever, ativar o sininho. Então é isso que a gente pede todas as vezes. Doutor, foi um prazer. Prazer é todo meu. Fiquei muito contente, muito feliz aí pelo convite. Foi muito bacana participar aqui do podcast com vocês, uma interação muito legal. E é uma iniciativa muito bacana, viu, Daniel? Parabéns, obrigado. Parabéns, doutor Cauê, parabéns, doutor Daniel, pela iniciativa. É um canal legal aí para os advogados experientes, principalmente os advogados que estão iniciando, né? A gente fala da luta da advocacia, das dificuldades que nós temos e também da evolução que a gente tem, né? Diante dessas dificuldades, porque a gente sabe que não é fácil, mas é muito gratificante. Então, mais uma vez, muito obrigado, fiquei muito feliz pelo convite e espero participar mais vezes aí. Cara, a porta está sempre aberta. Passo a palavra agora ao meu nobre colega, doutor Daniel. É nóis. Para fazer o encerramento. Gente, obrigado, agradecer aqui publicamente, doutor Cauê, que é parceiro nosso aqui do podcast, o doutor Luiz Fernando, por ter aqui dividido o teu conhecimento, né? Ter tido essa interação que eu acho que só agrega a toda a comunidade jurídica, seja ele estudantes de direito, os advogados já formados. Essa troca de experiência aqui é muito importante, porque na minha época eu não tinha esse tipo de informação. Essas dicas que nós damos aqui durante a nossa interação, durante o nosso bate-papo, se eu tivesse tido, sei lá, pelo menos a metade do que nós falamos aqui nessa mesa, tivesse esse conhecimento quando eu comecei a advocacia, talvez hoje eu estivesse em outro patamar. Então, você que nos assiste, nos escuta, leva isso aqui para um lado bom, né, da tua advocacia, adeque-se, pense aí, ou repense como que você faz a tua advocacia. Bem, obrigado. E você que ficou até aqui, repetindo aqui, não se esqueça de se inscrever, de fazer a inscrição no nosso canal, manda esse link desse vídeo pro teu coleguinha, manda lá pro grupo da família, vamos fazer com que o nosso podcast chegue mais longe. Por hoje é só, um grande abraço, obrigado. Até mais. Fui. Até mais.